Então, bom dia, pessoal. Essa é a 23ª aula da disciplina de Física 3, período 2021/1, no Instituto de Física da UFRJ. Nós vamos avançar hoje no capítulo de indução eletromagnética, nosso penúltimo capítulo, né? E com a segunda aula. E eu pretendo dar os seguintes tópicos: continuação da lei de Faraday, tá? Explicar como, a partir da expressão em si da lei de Faraday, a gente pode determinar o sentido da fém induzida ou da corrente, se for o caso, né, quando a gente tiver um circuito, um caminho material condutor, né? E isso eu vou fazer de duas maneiras, uma maneira mais formal e uma maneira mais intuitiva, que é a própria lei de Lenz. E a seguir eu vou, então, explorar aquilo que eu já tinha antecipado no final da aula passada, de que a lei de Faraday, na sua fórmula, né, como a gente acabou de ver, ela, na verdade, contém dois fenômenos completamente distintos, tá? Um deles a gente vai conseguir explicar com algo que a gente já conhece, que é a força magnética, é a fém produzida pelo próprio movimento do circuito, e o outro, quando o circuito está fixo, e aí é o campo magnético em si que está variando no tempo, esse vai ter um fenômeno completamente novo que vai dar origem aos chamados campos elétricos induzidos. Então vamos lá. Recordando que é a lei de Faraday, a gente tem, em termos de uma fórmula, né, que ela se expressa dessa maneira aqui: se a gente tem um circuito, ou melhor, uma curva fechada qualquer, orientada, C, curva essa que é a fronteira de alguma superfície, S, coisa que a gente indica com essa relação entre a curva fechada orientada e a superfície que ela tem como fronteira, né, através dessa notação. Então, o que diz a lei de Faraday? Que toda vez que houver uma variação no tempo, né, do fluxo do campo magnético através dessa superfície S, então isso faz com que, ao mesmo tempo, haja uma força eletromotriz, que a gente chama nesse contexto de induzida, ao longo desse caminho C, tá? Então essa é a chamada lei da indução de Faraday. O que eu vou querer explorar agora, antes de fazer alguns exemplos mais quantitativos, é o que quer dizer esse sinalzinho aqui de menos. E ele vai ter a ver com o sentido, claro, da fém induzida nesse caminho, nesse circuito, tá? Se esse circuito for um circuito material condutor, cobre, alumínio, um fio de cobre ou de alumínio, aí então, é claro, nesse mesmo caminho, nesse mesmo fio, nesse mesmo circuito, nessa mesma curva, surgirá também, devido, em primeiro lugar, ao aparecimento da fém, surgirá de quebra, como consequência, o aparecimento de uma corrente induzida também, no mesmo sentido que a fém induzida, tá? Então, esse sinal ele vai ter a ver com o sentido da fém ou, se for o caso, da corrente induzida no circuito.
que não tem nada necessariamente a ver, coincidir, melhor dizendo, desculpa, com a orientação que a gente arbitrariamente escolheu para essa curva. No caso aqui, eu escolhi uma orientação, né, um sentido que é qual? É o sentido, a gente chamaria de anti-horário, né? Está circulando, está orientada assim essa curva C, tá? Então vamos ver a explicação de como esse sinal aqui na frente da derivada temporal determina o sentido da FEM e da corrente, se for o caso. Então eu vou imaginar o meu circuito como sendo uma espira, algo circular, né? Então com isso eu quero dizer que ela está assim meio inclinada com respeito à tela, ela não está no plano horizontal, e a parte aqui da direita é a que está mais para fora da tela, e a parte aqui da esquerda, que eu interrompi aqui, é a que está um pouco mais para lá, para dentro da tela, tá? Vamos desenhar um pouquinho melhor ainda, porque para isso ficar talvez mais nítido ainda, eu vou imaginar que há um campo magnético, tem que ter fluxo para ter graça aí, né? Na aplicação dessa lei de Faraday. Então, eu vou imaginar que tem um campo magnético B, que está na vertical. Na verdade, ele está todo aqui, eu só estou desenhando um particular valor dele, tá? Ele está na vertical para cima, mas olha só, pessoal, vamos imaginar, por exemplo, que esse campo magnético ele está diminuindo em módulo com o tempo, tá? Estou indicando isso com essa setinha aqui para baixo. O módulo dele está diminuindo em tempo. A direção e sentido continua sendo vertical, tá? A direção, mas aí ele está diminuindo em módulo, tá legal? O que acontece intuitivamente? É claro que, vamos lá, através da superfície que esse circuito define, né, como a partir dele sendo fronteira, que eu vou chamar de C, é um caminho fechado, eu vou orientar assim, tá? Por exemplo, vocês orientem como quiserem, tá? Pode ser dessa maneira ou no sentido oposto, mas tem que escolher alguma orientação, tá? Para essa primeira explicação formal que eu estou dando para o sentido da fé induzida, tá? Isso aqui é o sentido que a gente escolheu positivo de orientação para esse circuito, essa curva fechada preta. Como ela está sendo, perdão, vamos lá, vamos pegar também, botar aqui ver se isso aqui fica bom. Eu vou escolher essa superfície S, que eu acabei de achurar, né, aqui em cinza, para ser aquela através da qual eu vou monitorar o fluxo. E é claro que tem fluxo magnético através dela, né? E é claro também que esse fluxo, vamos supor que a espira preta, curva C, ela está fixa, parada, em repouso no referencial onde eu estou analisando essa situação, mas aí justamente porque o campo magnético azul está diminuindo, variando no tempo, é claro que o fluxo através dessa superfície
S, ele também vai variar no tempo e, portanto, essa derivada é diferente de zero, tá? Então, vamos pegar duas situações. O início e o final. Repetimos aqui. O desenho para aproveitar. Só que agora eu vou desenhar de que maneira? Eu vou desenhar o campo magnético num instante depois, né, um pouquinho depois, o campo magnético, como eu estava falando, ele está diminuindo. Então essa seta que eu desenhei azul aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que ela seja um pouquinho menor, alguma coisa menor. Diminuiu o módulo do campo, tá? Então eu pergunto para vocês, me ajuda aí, pessoal. A derivada, ela é uma medida da variação no tempo desse fluxo, né? Então aqui, com essa orientação que eu escolhi para o meu caminho C, isso induz nessa superfície S um vetor normal que eu vou marcar aqui em verde, pela regra da mão direita. Peguem os dedos da mão direita, exceto o polegar, aberto num ângulo de 90 graus, deslizem esses dedos no sentido da orientação que vocês escolheram para essa curva C e vejam para onde o polegar da mão direita tende a apontar. E eu espero que vocês percebam que, devido a essa orientação aqui, o vetor normal, o vetor área, o vetor normal a essa superfície S, com essa orientação para o seu contorno, a sua borda, a sua fronteira, o correspondente vetor normal dado pela regra da mão direita é esse verde que aponta meio para cima, N chapéu. Estão acompanhando? Concordam, pessoal? Acompanharam? Concordo, professor. E como esse circuito ele vai ficar fixo, quieto no tempo, aqui mais tarde, logo em seguida, o vetor normal continua na mesma direção e mesmo sentido. Moral da história. Pergunto eu para vocês. Vocês sabem me dizer qual é o sinal do fluxo, dado que o vetor área com essa normal, essa orientação, está aqui na direção e sentido verde, e o campo magnético azul está nessa direção vertical e sentido para cima. Então, esse ângulo aqui, eu estou perguntando para vocês, o fluxo, no fundo, ele é somar um monte de B escalar dA. Nessa superfície escolhida, né? Então, diz para mim, como esses dois vetores que entram na construção do fluxo, né, eles formam um ângulo agudo entre si, né? Ambos estão para cima, digamos, tanto o azul quanto o verde. Eu pergunto, qual é o sinal do fluxo no início? Só isso, eu não quero saber qual é o fluxo, que eu teria que fazer essa integral, mas eu quero só o sinal, tá? É positivo.
Positivo, né? Então, eu vou escrever isso aqui, tá? O fluxo no início, é maior que zero. Não é verdade? Agora, responde a mesma pergunta no instante logo depois. Quanto é o fluxo agora aqui? Qual é o sinal dele? No final. Responde a mesma pergunta. Não tem pegadinha nenhuma não, tá, pessoal? É o mesmo argumento. Qual é o sinal dele? Positivo também, né? Positivo também, né? Então, se eu ficar só nesse chove não molha, eu não consigo saber se essa função fluxo do tempo, se ela aumentou ou diminuiu, se eu prestasse atenção só para isso, tá? Porque esse aqui poderia ser 4 unidades de fluxo, isso aqui poderia ser 3, e aí teria diminuído, ambos positivos. Mas, se eu não falar mais nada, isso aqui poderia ser 4, que é positivo, e esse aqui poderia ser 1 milhão, que também é positivo. Só que aí agora o fluxo teria aumentado. Mas, vamos lá, o que eu falei no início? Que eu estou supondo a situação em que esse campo magnético azul ele está em módulo diminuindo. Então, independente até dos sinais, eu só chamei a atenção dos sinais, talvez não devesse, mas foi só para ir treinando o produto escalar, né? Mas, independente disso, como esse campo magnético está diminuindo, e com essa orientação, né, dos vetores, vocês têm como me responder qual desses dois valores é maior e qual que é menor? Como é que vocês ordenam isso aqui? Isso é igual, é maior ou é menor? Depende do ângulo que eles estão fazendo entre si, os vetores. Não. O ângulo, eu falei que é esse ângulo aqui que é fixo no tempo. Por quê? Porque o circuito preto ele está fixo, então o vetor n tem sempre essa direção e sentido. E a direção do vetor B eu também falei nesse exemplo específico particular, que ela é sempre vertical, tá? Então seria de acordo com a intensidade do campo. Mas eu estou te dizendo que o campo magnético azul ele está diminuindo. Ele era grande aqui no início, agora ele é pequeno. Então inicial maior que o final. Eu não quero que você me faça a pergunta de volta, eu quero que você ou chute ou afirme com convicção. Eu Categoria. acho que é maior que o final, porque se eu fosse fazer o produto escalar entre eles, seria o módulo deles, né, vezes o cosseno entre eles, do ângulo entre eles. Como o ângulo é igual, o que mudaria seria a intensidade. Como a Isso, intensidade do primeiro é maior. exato. Ou seja, é isso aqui, certo? Isso. E quando uma função do tempo, a gente está pensando as coisas no tempo, né? Ela varia de modo que ela diminui de valor, é sinal que a sua derivada com respeito ao tempo é o quê? Negativa. E, portanto, como tem o sinal de menos aqui, quanto fica esse lado direito em sinal? Positivo. E, portanto, pela lei de Gauss, lei de Faraday, perdão, essa igualdade, quanto é o sinal da FEM? Positivo também.
E, portanto, como a gente orientou sem saber de nada o que ia acontecer, a gente orientou de início a curva, que é o circuito, no caso, nesse sentido pretinho que está marcado com a seta, tipo, mais ou menos anti-horário, digamos assim, é sinal o quê? Que a FEM que aparece induzida nessa particular situação, ela é uma FEM que, por ter saído positiva, ela é neste sentido, nesta orientação, do próprio sentido previamente escolhido por nós para esse caminho C. E se esse caminho preto for um fio condutor, é para ir também que não só a fé induzida seguirá, né, terá a orientação, como também a própria corrente induzida. É nesse sentido. Acompanharam? Deu sim, professor. É assim que formalmente, se vocês quiserem seguir essa argumentação, não tem nada de errado, mas é uma argumentação que exige pensar nos sentidos, nas orientações prévias, tanto do caminho quanto da superfície, mas sai tudo direitinho, claro, tá? Isso é o jeito, eu diria, formal, mecânico, matemático, entre aspas, grosseiro ou burro, entre aspas, de aplicar a lei de Faraday e determinar o sentido, seja da fé induzida, ou, se for o caso, se o caminho fechado for material condutor, da própria corrente induzida. Tá legal? Agora eu vou falar de uma outra maneira de determinar isso. E essa sim é que é a chamada lei de Lenz. Tá legal? Querem fazer pergunta até aí ou não? Só uma pergunta. Se a orientação então tivesse ao contrário, o sinal também ia ficar ao contrário da corrente? Ela ia para outro lado? Ótima pergunta. Quem foi mesmo? Eu não prestei atenção. Bruno. Ou seja, o Bruno está perguntando: olha, fui eu que escolhi, fomos nós que escolhemos a orientação da seta preta para a curva, né? E é claro que tem sempre a opção de escolher no sentido oposto. Então, antes de eu responder o que tem que acontecer, independente dessa orientação que alguém escolha, seja o preto, seja esse azul claro, o sentido da fé induzida, vê se vocês concordam, antes de qualquer coisa. Ele não pode depender dessa escolha, não é, Pedro? É para mim o que faz sentido. Tá? Essa escolha é uma coisa que está a nosso critério, mas a corrente vermelha que vai surgir lá, ela não quer saber do que cada um de nós vai escolher, se o João vai escolher para um lado e se o José vai escolher para o sentido oposto. O sentido da corrente vermelha induzida, dado que tem uma situação concreta, né, com campo magnético aumentando, ou no caso, diminuindo, né, nesse fio preto, tem que surgir uma corrente com um sentido único, bem definido, tá?
Então, respondendo finalmente a pergunta, se você, e eu deixo para você repetir todo o argumento, tintim por tintim, se você tivesse escolhido, ou alguém, de orientar a curva preta, ao invés de com as setinhas, como eu fiz preta, com essa seta azul, sem dúvida, qual seria a resposta final para o sinal agora da FEM com essa nova orientação da curva, esse azul claro? Passaria a ser para que o sentido da corrente ou da FEM induzida não não feda nem cheira essa orientação que eu escolhi, seja preta, seja azul clara, para continuar sendo esse vermelho aqui. Então, para essa nova escolha de orientação azul clara, a FEM passaria sim a ser negativa, porque a orientação positiva que teria sido escolhida para o circuito C seria agora essa azul clara. E como a corrente vermelha tem que continuar no mesmo sentido, ela tem que sair com um sinal negativo, oposto dessa orientação azul clara. E eu deixo para você pensar um pouquinho nos ângulos. O que vai mudar é que, com essa orientação azul clara, o vetor normal, dado pela regra da mão direita, ao invés de ele ser verde, ele vai virar esse vetor azul aqui, apontando para baixo. E aí pensa um pouquinho, tenta seguir todo o argumento, levando em conta direito sinais inclusive de fluxo, e lembrando que -5 é menor, matematicamente falando, algebricamente falando, do que -4. Né? É claro que em módulo, -5 é maior que -4. Mas algebricamente, né, levando em conta inclusive o sinal, a gente sabe que -5 é menor que -4. Tá? Então, pensa um pouquinho e repete, e convença-se de que vai continuar dando, independente da orientação escolhida previamente para a curva fechada, o mesmo sentido para a corrente ou para a fé induzida, como tinha que ser. Acompanhou ou não? Entendi. Beleza? Bom, então vamos agora de um jeito intuitivo, que é a lei de Lenz propriamente dita. Então, olha só como é que eu vou apresentar para vocês a lei de Lenz. Eu não vou escrever aqui bonitinho, tá? Eu gosto de dizer que a lei de Lenz, ela é uma lei retrógrada, conservadora. Deixa eu melhorar. Vou botar assim, bem entre aspas, tá? Ela não quer que o fluxo varie. Ela se opõe, ela reage o melhor possível a uma tentativa de variação no tempo do fluxo. Então, vamos ver na prática o que isso poderia querer dizer. De novo nesse exemplo, tá? Então, vamos lá. Olha só como ela vai ser mais rápida para a gente responder a coisa, tá? Antes de qualquer coisa, eu só quero que vocês se lembrem. Vamos fazer um parênteses, tá? E pega a espira fechada, através da qual está passando corrente assim, tá? I.
Só vou relembrar um negocinho que vai ser importante para o meu argumento, tá? Se nessa espira está passando corrente assim, pergunto eu para vocês, o campo aqui por dentro, ele aponta para onde? Campo magnético que essa corrente cria. Tipo lei de Biot-Savart. Campo de uma espira de corrente. Aqui no centro vocês até sabem quanto é. E aqui na volta, na periferia, assim, mas por dentro, vocês também podem me dizer. Para onde ele aponta? Pra fora da tela? Tu está de novo perguntando. Não, pior que eu tava afirmando, professor. Pra fora da tela. É. Tá bom. Funciona. É isso mesmo, né? Todo mundo acompanha? Concorda? Isso é Biot-Savart, no fundo, né? Para fora da tela. Então, tenham isso em mente, tá? É claro que se eu tivesse perguntado num ponto aqui, aí seria para dentro da tela, tá? Ele meio, como é que é a história? O campo criado por um elemento de corrente, ele é dado pela regra de mão direita, de maneira que as suas linhas de campo se enroscam circularmente em torno do elemento de corrente, tá? Beleza? Então, eu estou me concentrando mais aqui na superfície interna que tem como fronteira este caminho fechado C de corrente, tá? E é por isso que eu queria relembrar vocês que o campo magnético é meio assim, com essa direção e sentido, tá? Voltemos agora para cá. Olha só o que a lei de Lenz diz. Ela percebe, eu vou tratar como se a lei de Lenz fosse uma pessoa, tá? Ela percebe que nessa situação que a gente tem aqui, o fluxo está variando, antes de qualquer coisa. Antes aqui o fluxo era grande, porque o módulo desse campo magnético era grande, tá? A espira fixa, em repouso, parada, e depois ele está diminuindo. Então é claro que, antes de qualquer coisa, a lei de Lenz ela diz, opa, tem uma situação aí que está havendo uma variação do fluxo magnético. Aí como é que ela reage? Ela pensa assim, eu não gosto disso. Eu, lei de Lenz, não gosto dessa variação de fluxo, não. O meu negócio é ficar tudo como sempre está. Eu não quero que varie, melhor dizendo, o fluxo do campo magnético. Eu não gosto que ele varie, tá? Então é nesse sentido que eu chamei ela de uma lei retrógrada, ela não quer mudanças no fluxo. Ou conservadora, quer manter as coisas, ou melhor, o fluxo como sempre foi, tá? Na medida do possível. Então, qual é a nossa dúvida? Qual é a dúvida no comportamento que tem que aparecer para se opor a essa variação do fluxo, que é para tentar manter as coisas como está? A dúvida é a seguinte, só tem duas opções. Ou vai surgir, devido a essa variação no tempo do fluxo, né, uma corrente nesse sentido vermelho ou no sentido oposto. Essas são as duas únicas opções. A gente tem 50% de chance de acertar o sentido da corrente induzida ou da FEM sempre, porque só tem duas opções, né? Ou num sentido ou no oposto, tá? Então, como é que a lei de Lenz vai pensar? Aqui, o que está acontecendo? Aqui, nessa situação azul de campo magnético diminuindo em módulo, o que ela sabe? Ela percebe logo de saída. Opa, em módulo, o fluxo está abaixando. Ah, mas e se ele orientasse no sentido azul, o fluxo não ia tá aumentando? Realmente até estaria aumentando em sinal, levando em conta o sinal. Mas eu só falei o módulo do fluxo
seja com a orientação do vetor normal induzido verde, seja com a orientação do vetor normal azul claro, em qualquer um dos casos, nessa situação inicial aqui, o módulo do fluxo era alto, e aqui ele é o módulo, não importa se é esse verde que eu marquei ou o azul clarinho, se fosse no sentido oposto, o módulo, agora só o módulo, ele seria menor, ou seja, está variando o fluxo, porque o próprio módulo está variando. Mas o que ela percebe logo de início, a lei de Lenz? O módulo dele está variando. Opa, eu não gosto disso, tá? Então eu vou tentar, das duas opções de corrente induzida que eu vou fazer aparecer no circuito, qual é aquela. Só tem duas opções, ou essa que está marcada, que a gente sabe que é a correta, por outro raciocínio puramente matemático, né? Ou a oposta. E como é que ela vai pensar? Ela vai pensar assim: se surgir uma corrente, eu não sei se é assim ainda, mas vamos supor que surja uma corrente ou uma FEM, em primeiro lugar, nesse sentido azul. Tá bom? Vamos supor. Aí eu pergunto para vocês, se é nesse sentido azul que surgirá, perdão, nesse sentido vermelho. Vamos supor isso. Se é nesse sentido vermelho que surgirá a FEM e, portanto, a corrente induzida, se esse circuito for material condutor, pergunto eu, para onde o campo magnético que ela, hipotética corrente induzida vermelha, assim surgida, criará um campo, ela mesma corrente induzida, campo esse que eu vou chamar de campo magnético induzido, tá? Nesse circuito aqui, nessa região, em pontos aqui dentro do circuito, na superfície achurada. Se a corrente, hipoteticamente, surgiu assim, nesse sentido vermelho, sobe aqui pelo lado de fora e entra lá pelo lado, desce pelo lado de dentro, está circulando assim. Pergunto eu, para onde é o campo magnético que ela, corrente induzida, por sua própria conta, cria, independentemente do campo externo azul? Para onde é um campo magnético que eu vou desenhar em laranja, mais ou menos a direção e sentido, se a corrente que surge induzida fosse essa vermelha? Me diz para onde é o campo magnético que ela cria aqui na meiuca do circuito. É para onde, mais ou menos? Vai ser na direção e sentido do vetor verde, né? É isso, né? Então, eu vou desenhar aqui, meio exageradamente, que é para poder ver melhor, esse vetor laranja, que vai ser o B induzido. Estão acompanhando? Todo mundo está acompanhando, pessoal? Quem não tiver, se pronuncia. Estão acompanhando? Tô sim, professor. E aí agora eu concluo. Se é isso, se é esse sentido da corrente ou da fé induzida vermelho que ocorre, prevalece, se é nesse sentido que ela aparece, isso está com o campo que ela cria indo, estou perguntando, a favor de se contrapor
a variação do fluxo, nesse exemplo, fluxo esse que está diminuindo em módulo, ou está indo a favor de reforçar a diminuição do fluxo? Tá se contrapondo, porque o campo diminui, né? E ele gera um campo no mesmo Não sentido. vamos confundir o campo azul externo desse campo com esse campo laranja Isso. induzido, tá? A minha pergunta foi: se a corrente induzida for vermelha, como está aí, e a gente já sabe até que ela cria um campo magnético induzido laranja nesse sentido aqui. Ele é mais ou menos, ou não é, no mesmo sentido, mais ou menos, que o campo externo azul. Então, esse campo magnético induzido assim aparecendo laranja, ele ajuda o fluxo a não cair, não diminuir em módulo, não é verdade? Concordo. E por isso a lei de Lenz, que não gosta que o fluxo varie, ela vai chegar e dizer: opa, é esse sentido vermelho, então, que eu quero para o aparecimento da corrente induzida. Porque, se isso acontecer, essa corrente induzida de quebra gera um campo induzido laranja, e é o melhor que eu posso fazer, lei de Lenz, para não deixar o campo externo, que deu origem a toda essa salada, diminuir, ter, melhor dizendo, o fluxo dele, é o fluxo sempre que ela presta atenção, diminuindo. Não é verdade que a lei de Lenz quer criar um campo induzido no sentido oposto do campo externo azul. Isso é mentira. E esse exemplo está deixando claro. O que a lei de Lenz quer é que o fluxo do campo magnético externo não varie. E aí, nesse exemplo, como eu escolhi a dedo, que ele tivesse o campo externo azul escuro diminuindo, tinha que aparecer um campo magnético induzido mais ou menos no mesmo sentido que ele. Só não foi no mesmo sentido por quê? Porque a espira está inclinada com respeito ao campo azul escuro externo. Se ela tivesse na horizontal, o campo magnético induzido laranja seria exatamente na mesma direção e sentido do campo externo diminuindo. Tá claro? É simples, sim. Isso é um jeito, eu acho que muito mais rápido, sem eu ter que ficar pensando em orientação do circuito preta e, como consequência, do vetor normal pela regra da mão direita verde. Eu não precisei de nada disso, tá? Eu só olhei, o fluxo está variando. Variando por quê? Ah, porque no caso, nesse exemplo, o campo magnético deu uma diminuída. Então, a lei de Lenz quer o quê? Opa, se o fluxo está variando porque o campo externo diminuiu, eu quero fazer aparecer um campo induzido mais ou menos no mesmo sentido dele, campo externo em diminuição. Então, qual tem que ser esse sentido? Esse laranja, mais ou menos. E, portanto, qual é que tem que ser a corrente induzida? A vermelha, e não a azul clarinha, porque aí estaria justamente reforçando a diminuição do fluxo. Está bem claro, pessoal? Querem que eu explique de novo alguma coisa? Ficou claro, sim, professor.
Bom, então vamos para aquela história de explicar os dois fenômenos condensados numa única fórmula, que é essa da lei de Faraday. Eu já tinha mencionado na aula passada que o fluxo, que é uma integral, né, de superfície, ele pode variar no tempo, que é para que a sua derivada dê diferente de zero, e aí a φ exista, não seja nula, né, por duas razões. Ou porque o circuito e a superfície que tem ele como interior, na qual ela está apoiada, né, varia no tempo, é uma opção, o circuito está em movimento, de um jeito ou de outro, e o campo magnético está fixo, estacionário ou o contrário. Tá? Então, a gente vai começar mostrando para vocês esse primeiro caso aqui. Ó. Quando é o circuito que está em movimento, eu vou tentar convencer vocês que não tem nada de novo com o aparecimento de uma corrente induzida. Vamos ver se eu consigo. O meu circuito aqui é o seguinte: tem 3 trilhos, arcos de trilhos retilíneos, tá? Vamos dar nome a uns pontos aí. A, B, não queria chamar de P, C, porque C vai ser para a curva fechada, mas então vou chamar de D e E, tá? São esses vértices aqui. A e E fixos, B e D são as interseções dessa barra deslizante, que pode deslizar, com esses trilhos horizontais aqui, tá? E aí, para ter graça, vai ter um campo magnético aqui para fora, B, e ele é constante. Constante para mim, Maurício, significa estacionário, e além disso, para simplificar mais ainda, uniforme, né? Então, todas essas 4 derivadas, tá, são zero, tá? Ele não varia nem no tempo, nem no espaço, tá bom? Mas esse circuito maluco C, o que é o circuito maluco C? O circuito maluco C, fechado, o qual eu vou imaginar aplicar a lei de Ampère, sabe o que ele é? Ele é a união do segmento de reta de A até B, união um segmento de reta de B até D, união um segmento de reta de D até E, união um segmento de reta de E até A. Concordam ou discordam? E com isso é sinal que eu já orientei assim a minha curva C fechada. A minha curva C fechada é esse, num dado instante, T, eu tirei essa fotografia, é essa periferia desse retângulo, A, B, D, E, A. Acompanharam? Tá legal?
Sim. Bom, esquentando um pouquinho, algum de vocês tem dúvida que dada essa curva fechada, que uma superfície que eu posso escolher como sendo qualquer que tenha ela como fronteira. Então, para eu não complicar a minha vida, eu vou escolher a superfície que tem essa curva C como fronteira para ser essa que eu vou achurar aqui em azul. É a mais simples, né? É essa superfície plana interior desse retângulo C. Não é a mais simples? Eu não vou ficar escolhendo uma superfície que saia da tela, uma rede de borboleta que saia dessa tela e aí acabe tendo o retângulo, a sua periferia, como fronteira. Vai dar o mesmo resultado, eu já tinha argumentado na aula passada, então vamos escolher essa S aí para não dar tiro no nosso pé, tá legal? Essa é a minha superfície S, através da qual eu vou falar de fluxo e através da qual eu vou estar monitorando o fluxo, né? E cuja fronteira é essa própria curva C. Agora, está dito no enunciado do problema que essa barra aqui deslizante, ela está se movendo, tá legal? Ou então, se vocês quiserem, no instante t0 inicial, ela estava parada, mas aí nesse instante t0, até o t0, né, ela estava parada, e aí a partir desse instante ela recebe um impulso para a direita que faz com que ela passe a se movimentar com uma velocidade v. Tá legal? Algum de vocês... Então, responde para mim, primeiro só qualitativamente, pessoal. Vai ou não vai surgir FEM ao longo desse retângulo C? Vai ou não vai surgir FEM induzida? Eu não quero saber o sentido ainda. Isso vai ser a minha próxima pergunta. Mas está claro que vai surgir uma corrente ou uma FEM induzida, pelo menos? Não está claro, né? Não Vocês ficou estão claro não mudos. para mim, professor. Quando que surge FEM pela lei de Faraday? Toda vez que o fluxo seja uma função de fato do tempo, ou melhor, que a derivada temporal do fluxo seja não nula. Vocês têm alguma dúvida de que o fluxo está aqui a partir do momento que essa barra começa a deslizar? O fluxo através dessa superfície S que eu acabei de descrever e desenhei aqui num dado instante. Mais tarde, vai ser um outro fluxo diferente, no caso até maior em módulo. Algum de vocês tem dúvida sobre isso? Algum de vocês tem dúvida de que o fluxo através dessa superfície achurada azul, devido ao campo magnético vermelho, conforme essa lado aqui dela se desloca para cá, essa superfície, esse circuito C, ele está em movimento e a correspondente superfície junto com ele. E, portanto, o fluxo em módulo, pelo menos, está aumentando. Algum de vocês tem dúvidas sobre isso?
Todos têm dúvida? Entendeu? Todos têm dúvida? Vocês têm que me dar um feedback, senão eu não sei o que está Por mim tá acontecendo. ok, professor. Alguém acha que o fluxo do campo magnético, através dessa superfície achurada, que se expande, ele vai ficar o mesmo durante o tempo? Alguém acha isso? Ou seja, não é óbvio que o fluxo do campo magnético através dessa superfície S, que está em movimento, ele está variando no tempo e, portanto, sem dúvida nenhuma, aparece uma corrente, ou melhor, uma fé induzida aqui nesse retângulo C, essa curva fechada C, né? Acreditando piamente na lei de Faraday. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que isso dá para entender, inclusive, através de forças. Por que surge a corrente? Por que os elétrons, se antes estavam parados, eles vão passar a se movimentar, circular. Mas, por enquanto, eu só estou querendo que vocês apliquem cegamente a lei de Faraday, percebam que o fluxo está variando no tempo para essa superfície escolhida, azul, e, portanto, a sua derivada é diferente de zero, e, portanto, a FEM também tem que ser. Alguém não concorda com isso? Se não concordar, se pronuncia. A questão agora é, dado que tem essa variação, surge uma FEM, agora eu quero que vocês apliquem a lei de Lenz, como eu expliquei, e me digam para onde é a FEM induzida e a corrente, caso esse circuito retangular seja trilhos e barra material condutor, né? Para onde aparece a FEM? Em que sentido? Vocês só têm duas opções: horário ou anti-horário. E para onde é por aplicação direta da lei de Lenz, como eu expliquei. Não, isso aqui é anti-horário. É assim ou é assado? Eu acho que é no sentido horário. Eu não quero achismo, eu quero que você fale e explique, dá o teu argumento. É, como o fluxo aumenta devido ao aumento da área com o passar do tempo, Aumenta em módulo, só interessa saber que ele está aumentando em módulo, tem que saber sinal também para o teu argumento. assim, ele aumenta. Eu estou tratando em módulo que eu sei o vetor já do campo, né? Tinha saindo da tela. Mas tu não é obrigado a orientar a tua curva C, inclusive do jeito que eu coloquei aqui, você concorda que ela está com uma orientação oposta, dada pela regra da mão direita, desse sentido do campo vermelho? Concorda ou discorda? Concordo. Né? Se eu fosse desenhar, se fosse pedido, qual é a orientação do vetor normal a essa superfície azul com essa orientação para a borda, para a fronteira? A gente seria obrigado a dizer que é lá para dentro, né? Certo? Mas esquece isso. Continua o teu raciocínio, porque justamente a lei de Lenz não está dando a mínima para a orientação da curva. Ela só presta atenção no campo externo e a variação no fluxo. Então, me desculpa, continua o teu argumento. Então, aí o campo
né? Tá? Quer dizer, o fluxo está aumentando com o campo saindo da tela. Então, a corrente induzida vai tender a gerar um campo contrário a esse meu, para compensar o aumento do fluxo, certo? Isso. Aí, E, portanto, fazendo a regueira da mão direita, tem que ser no sentido horário. Né? Isso. exatamente. Então, eu vou botar essa tua coisa aqui em verde. E é claro que isso é o sentido horário. E está correto isso que o Pedro falou. Todo mundo acompanhou ou não o argumento dele direto pela lei de Lenz? Para mim fez sentido, professor. Tá? Quem não acompanhou, se pronuncia. E quem vai ter que explicar é o Pedro de novo. Tá legal? Mas o raciocínio dele eu concordo totalmente. É isso aí mesmo. Tá bom? Tá bom. Isso foi a aplicação cega da lei de Faraday nessa fórmula aqui, em particular com a lei de Lenz. Se a velocidade aqui for dada, tá? Considerada conhecida, a gente poderia até calcular tintim por tintim qual é a FEM e logo a seguir, se o circuito fosse puramente resistivo ôhmico, igualar isso com RI, R a resistência do circuito, para ter a FEM, a corrente induzida, caso ele fosse, claro, um circuito condutor ôhmico, né? Tá? Eu não vou fazer essas contas quantitativas, não me interessa, tá? Isso está feito, esse exemplo, tintim por tintim no livro. O que eu queria é, primeiro, essa coisa qualitativa de determinar o sentido da corrente. E é claro que, né, Pedro, se essa barra, ao invés de estar deslizando para a direita, ela estivesse deslizando para a esquerda, eu acho que é óbvio, né, que o sentido da corrente induzida seria agora anti-horário, né? Mudaria, trocaria, concorda? Sim, que agora o Pelo fluxo mesmo estaria diminuindo em modo. Isso, né? Aí teria que ter um campo induzido que tenha o mesmo sentido que o externo vermelho e blá, 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 tá? Bom, o que eu vou querer agora chamar a atenção é isso que está acontecendo. Eu deslizar a barra, fazer com que apareça corrente, é algo que eu já posso explicar para vocês sem mágica nenhuma ou não? Ou seja, o que eu vou perguntar? Nessa situação que a gente chama de uma FEM de movimento, ou FEM produzida pelo movimento do circuito, o campo magnético está estacionário. Ele não está variando no tempo, é o circuito que está variando. Eu tenho como explicar isso com coisas que a gente já estudou, e aí, para isso, eu vou pedir para vocês. Pensa num elétron livre desta barra metálica, que, de início, num dado instante, até um certo instante, barra essa está quieta, parada. Tá legal? Sujeita a esse campo magnético vermelho. Campo magnético vermelho, existe o tempo todo. Só que, num momento em que a barra e os trilhos idem, os trilhos estão sempre parados, tá? Mas a barra também está parada, o elétron livre lá dela, na média, ele está parado, em repouso, né? Quer dizer, a verdade é que tem alguns que estão para cima, outros estão indo para baixo, outros para a direita, para a esquerda, mas, na média, a velocidade média deles é zero, e é por isso que não há corrente quando a barra está
parada. Porque sobre uma partícula solidária presa à barra, elétron livre, né? Em repouso, na média, como a força magnética é QV vetor B, se a velocidade dessa partícula é zero, a força magnética também é zero. Então, enquanto a barra está parada, pergunto eu, não haver corrente nesse retângulo C é completamente compreensível. Por quê? Porque, apesar de haver um campo magnético vermelho, como a velocidade média dos elétrons é zero, eles não se mexem para lugar nenhum devido à força magnética sobre eles, porque simplesmente a força magnética é zero. Certo? Acompanharam até aí? 100%. Mas agora foi dito, por alguma razão, que é a situação que se estabelece logo a seguir é qual? A barra é empurrada, ela é impulsionada, ela é colocada por algum agente externo ou outro para andar para a direita. Junto com esse empurrão dado para a barra como um todo, os elétrons livres, né, não ligados aos átomos fortemente, os livres, né, que num condutor sempre existem, por definição de condutor, né, eles vão se movimentar inicialmente com essa velocidade que foi transmitida para a barra como um todo. Leva os elétrons junto também, não é isso, pessoal? Ou Sim. seja, no instante imediatamente depois que a barra recebeu o empurrão, se movimentou, está se transladando para a direita, com uma velocidade agora diferente de zero, qual é, logo nesse instante depois, qual é a velocidade de cada partícula da barra, e em particular dos elétrons livres? Qual é? Não é essa própria velocidade v? Certo ou errado? Certo. E aí agora, nesse instante, usa a fórmula de novo para a força magnética sobre um dos elétrons livres, que tem essa velocidade agora não mais zero, mas sim v para a direita, e diz para mim qual é a força magnética para onde ela aponta. Para Sobre baixo. os elétrons, tá? Sobre os elétrons, que tem carga negativa. Responde. Para onde é? Para baixo. Para baixo, né? Todo mundo acompanhou? É V vetor B é para baixo. Professor, Só um pouquinho. É para cima, né? V vetor B é para baixo, concordo? V está para a direita, B está para fora da tela. Então, V vetor B está para baixo. Mas acontece que a força é sobre elétrons, concorda? Que tem carga negativa. Então, a força sobre um elétron está para onde? Estou perguntando, pessoal. Cima. Então, vou desenhar aqui força agora em laranja. Sobre os elétrons, tá bom? Ou seja, os elétrons que são negativos, eles vão ser forçados, não é isso? Pela força magnética imediatamente depois da barra ser impulsionada
a irem para adquirirem um pouco de movimento, de aceleração para cima e, portanto, velocidade para cima. Como eles são negativos, carga negativa se movimentando para cima e, portanto, no resto do circuito, no sentido anti-horário, significa corrente convencional. Em que sentido? Para baixo. Não existe para Sentido- baixo, existe horário ou Na anti-horário? barra para baixo, é no horário. No horário. E, portanto, pergunto eu finalmente, eu expliquei qualitativamente, e se vocês quiserem, dá para fazer a explicação quantitativamente, com continhas, como está feito no livro, e eu recomendo que vocês leiam, tá? Mas, de qualquer maneira, eu expliquei ou não expliquei por que, quando a gente tem um circuito em movimento, como é esse retângulo na parte da barra, eu expliquei ou não expliquei? Através do aparecimento de força magnética, no caso, que tem que aparecer uma corrente no circuito. Eu expliquei ou não expliquei? Explicou, professor. E tá certo? E é por isso que a gente diz que esse tipo de fé induzida, devido a um circuito em movimento, produzida pelo movimento, apesar do campo magnético ser estacionário, externo, esse tipo de FEM, a gente diz, ela não tem novidade nenhuma. Eu poderia perceber que ela tem que aparecer, a corrente ser induzida, simplesmente analisando a força atuante sobre os elétrons, as partículas, os portadores livres do condutor. Concordam ou discordam? Tá legal? Concordam ou discordam, pessoal? Professor, Diz. essa velocidade da barra é bem pequena em relação a um elétron e tal. Eu não falei nada se era pequeno ou grande. Mas é que assim, eu fiquei pensando, essa força não vai ser muito baixa, não? A carga geralmente é um micro, né? Já é uma coisa assim. Tu tá preocupado com o quê, Pedro? Tu tá achando que essa força deve ser uma merrecazinha tão pequenininha que não deve dar para gerar corrente apreciável, é isso? É, foi mais ou menos isso. Então, o valor dessa corrente, eu acho que intuitivamente vai depender, vai ser tanto mais alto quanto mais alta for a velocidade. Se a velocidade tender a zero, como a gente viu, é claro que a corrente vai acabar tendendo a zero, induzida, né? É isso mesmo. Agora, números reais, concretos, teria que substituir para ver o bicho que dá, tá? Se você quer, por causa dessa forma, vamos supor que o circuito é ômico. A corrente induzida, ela vai ser a fé induzida dividido pela resistência. Então, a resistência também, é claro, vai influir. Quanto é a fé induzida? O livro faz, a gente poderia fazer, a única coisa aqui que está fazendo o fluxo variar é a área, então eu te digo, tá? Eu sei meio de cor, acho que isso vai ser... Deixa eu pensar um pouquinho. Acho que é BVH, onde H
essa altura, o comprimento da barra, tá? Deixa eu pensar um pouco. Acho que é isso mesmo, tá? Porque o fluxo é B vezes a área. A área é esse H vezes esse X aqui. E quando tu derivar o fluxo, o B não depende do tempo, esse H não depende do tempo, o comprimento da barra, só esse X aqui é que vai variar. E a derivada de X com respeito a tempo é o quê? É a velocidade, tá? Então, se tu quer concretamente saber qual é a corrente induzida, é essa aqui, tá? BVH dividido por R, onde B é o módulo do campo externo, V é a velocidade com que a barra está sendo transladada, H é o comprimento da barra e R é a resistência de todo o retângulo, o circuito, tá? Então, tu tem que substituir números, tá? Substituindo, tu vai poder ver se essa corrente é pequena ou é grande, e tu pode fazer ela, em princípio, ter o valor que te interessar, variando essas grandezas aqui. Tá bom? Entendi. Então, Tá? Agora, se o necessariamente. V for para zero, é claro que a corrente é zero. Mas se o B também for para zero, o campo, né? Também ela é zero. Se a resistência for infinita, ou seja, se o circuito, na verdade, for um circuito isolante ideal, a corrente, claro, é zero. O material não é condutor, ele é isolante, tem resistência infinita, né? E vai por aí afora. Certo? Professor, outra coisa aqui. Diz. Essa barra ela é solta. Essa Então, barra, ela desliza aqui e foi preparada a experiência de maneira que ela deslize com uma certa velocidade V. constante, né? Então, Não vai fazer diferença, tá? Porque o fluxo, nesse exemplo simples, ele é B vezes A. Ele é integral, mas aqui ele é B vezes A. E a única coisa que depende do tempo é a área, tá? E o que é a área? B, a área daquele retângulo, é x vezes h. Concorda ou discorda? concordo. X vezes h. Quem é x? X é uma função do tempo. A barra está deslizando. Esse comprimento aqui horizontal do circuito está aumentando o tempo todo. Para aplicar a lei de Faraday, eu tenho que derivar com respeito ao tempo, não é? Entendi, a velocidade ele é instantânea, né? Exatamente. Tá, Esse entendi. V ele pode até, se você quiser complicar o problema ou ter um problema mais geral, em nenhum momento, né, eu precisei supor que ele era independente do tempo. Não, eu posso continuar supondo que ele é um V de T. Mentira ou verdade? Verdade. Só que se ele depender do tempo, se ele estiver sendo acelerado, é claro, vai ter coisas mais complicadas, né? Sei lá, vai ter. Na verdade, isso aqui a gente sempre, todo problema a gente simplifica, né? Porque se a gente vai ver no último capítulo que se eu tenho um circuito real, material, ele sempre tem, além de resistência, ele tem uma outra propriedade que é indutância, autoindutância. Então, se essa barra ela não tiver uma velocidade constante, e sim variável no tempo, essa propriedade que a gente só vai estudar no próximo capítulo, no último, de autoindutância magnética, ela vai fazer com que se estabeleça correntes aqui, se tu quiser saber como é que é a corrente exatamente induzida. Ela só é isso que eu escrevi
para um circuito cuja autoindutância fosse zero. Para um circuito que tem indutância diferente de zero, essa lei aqui de Ohm, ou de Kirchhoff da malha, ela tem que ser adicionada, modificada para ter um termo de autoindutância magnética. Assim como quando o circuito tem um capacitor, também tem um termo adicional, que a gente infelizmente não estuda em Física 3, mas vocês talvez estudem em Fisesp 3, que é o termo de capacitância, tá? Aí tem umas parcelas a mais e a lei que descreve a corrente que aparece no circuito é uma lei correspondentemente mais chata. Deixa de ser, inclusive, uma lei algébrica e passa a ser uma lei que envolve uma equação diferencial. Para você resolver qual é a corrente num circuito RLC, resistivo, indutivo, capacitivo, que é o mais geral que tem, a fórmula não é essa coisa simplesinha aqui. Então, a gente simplifica, né? E como aqui a gente só está querendo chamar a atenção das coisas da indução da lei de Faraday, a gente simplifica supondo que o circuito é só resistivo, não tem nem capacitância nem autoindutância. Mas todo circuito real, na verdade, ele tem essas três coisas, pelo menos, né? Ô, professor, é que, assim, a minha pergunta era mais que eu pensei, porque vai ter uma corrente na barra. Então, para mim, é ter uma força na barra, jogando ela para a esquerda, no caso, devido a uma corrente nela. Só que você falou que a velocidade ela é dada, né? Tipo, Isso. alguém tá puxando com uma velocidade. Isso. Então não faz diferença. Isso. Esse alguém que está puxando, essa coisa que está puxando, para ela não fazer parte do próprio problema, né? A gente está considerando aqui como sendo algo dado, né? Mesmo que ele seja função do tempo, né? Mas é uma função conhecida V de T. Não sei se é isso que... E aí, com isso, mesmo que haja essas reações, a barra, então, tem uma força que parcialmente tenderia a trazê-la de volta aqui para... No fundo, é a lei de Lenz de novo, né? Para que o fluxo não varie, portanto, que a barra não vá para a direita, né? O que acontece? Com esse agente, essa pessoa, com uma velocidade de translação prescrita, dada a priori, não interessa o que aconteça aqui, né? Isso é uma simplificação, né? Para o problema ficar mais tratado. Mas, sem dúvida, porque a pessoa, até para saber qual é a força que ela tem que ficar aplicando para manter a velocidade constante, né, ela teria que estar reagindo o tempo todo a essa própria reação da lei de Lenz, né? Acho que isso se eu entendi a tua afirmação, é que tu estava preocupado, né, Pedro? Mas eu entendi, sim. Mas para simplificar a vida, o V de T, mesmo que seja um V de T, considere dado. Tá certo. Né? Beleza. Então vamos para o segundo fenômeno, que é descrito pela lei de Faraday, que é não quando o circuito está se movendo, mas e o campo magnético estacionário, mas o contrário. E esse é que aí a porca vai torcer o rabo e a onça vai beber água. E vai dar origem a essa coisa aqui muito surpreendente, mas ao mesmo tempo
linda, espetacular e que tem consequências enormes. Uma delas, certamente a mais importante, espetacular, que é a existência de ondas eletromagnéticas, que infelizmente a gente só estuda em Física 4, tá? Na verdade, é isso que a gente vai começar a ver nessa parte do capítulo, complementado com o que a gente vai ver na aula de sexta-feira, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser um troço meio abstrato, tá, pessoal? Mas eu acho que não tem jeito. E foi descoberto pelo Maxwell, tá? Perdão. É. É uma mistura do Faraday com o Maxwell, tá? Historicamente agora, experimentalmente, certamente foi o Faraday, tá? Agora, a explicação, como eu vou dar aqui, talvez o próprio Faraday já tenha percebido de um jeito ou de outro, mas, sem dúvida, o Maxwell também percebeu e até explicou de um jeito mais matemático também. Então, vamos lá. A lei de Faraday, agora a gente vai pegar a situação em que tem um campo magnético, sim, não estacionário. Ele está, sim, variando no tempo, mas, para simplificar a vida, ele continua homogêneo, tá? Mas varia no tempo. E, em compensação, o circuito e a própria superfície, que tem ele como fronteira, são fixos, tá? Estão em repouso, estão parados no referencial onde eu vou falar das coisas. E aí, olha só, pessoal, eu vou pedir para vocês começarem. Tá bom. Considerando um circuito. Material condutor, um anel circular. Em repouso, fixo, parado. Está aqui na tela. Ele é a minha curva C. E aí, diferente da outra situação, né? Não tem nenhum pedaço, nenhuma parte dessa curva que está em movimento. Mas aí, em compensação, eu vou pedir para vocês considerarem um campo magnético uniforme, para simplificar a vida, B, que está aumentando com o tempo, tá? E ele está apontando para fora. Beleza, pessoal? Então, vamos acreditar piamente na lei de Faraday. E vamos supor que esse circuito preto, ele é, de fato, um circuito condutor. Material condutor. Pergunto eu, na bucha, acreditando na lei de Faraday, em particular a lei de Lenz, para onde surge corrente induzida, nesse caso, ao longo dessa curva preta, desse circuito preto? Sentido horário. E explica.
como o fluxo está aumentando, a tendência é que apareça uma, uma corrente induzida que cria um campo que diminua. Isso. Todo mundo concorda, acompanhou? Então, eu vou anotar aqui o sentido da corrente induzida. Beleza? Lei de Lenz na lata, né? Muito bem. Só que agora, pessoal, o bicho vai pegar. Esse circuito preto, ele está em repouso. Em particular, os elétrons. Imagina a situação antes de ligar o campo magnético, tá? Ou seja, nós só vamos passar a ter campo magnético depois de um instante T0. Até T0 não havia campo, tá? E aí, a partir desse instante T0 é que começa a aumentar esse campo para fora da tela. Então, vamos pensar o que estava acontecendo antes do instante T0 para um elétron livre. Pergunto eu, o elétron livre está na média parado, concorda? Porque não tem força nenhuma de nenhum tipo, tem o campo magnético, mas sobre uma partícula de velocidade zero, a força magnética é zero. Então, ele continua paradinho lá. Concorda ou discorda? Olha, Quando começar a ser ligado o campo magnético, para fora da tela e cada vez aumentando mais, no que diz respeito à força magnética, como o circuito, a parte preta, o circuito, que tem dentro dele os elétrons livres, continua parado, é sinal que a velocidade dos elétrons livres, por si só, continua zero. Não é verdade? Ingenuamente, a gente poderia, eu vou tentar explicar o aparecimento da corrente que nem eu expliquei no caso anterior, a chamada fenda de movimento. Só que se eu tentar usar esse argumento aqui, como agora o circuito preto ele está sendo mantido, por hipótese, o tempo todo parado, eu não está sendo dada uma velocidade inicial à mão para os elétrons livres, a partir da qual, se houvesse essa velocidade, haveria então uma força magnética e, quem sabe, como eu expliquei no primeiro caso, eu poderia dizer, entender que os elétrons se deslocam ao longo do circuito, ao longo da barra. Aqui, no caso, não é uma barra, é o circuito, né? Mas aqui não dá para eu usar esse argumento. Se eu quiser entender, em termos de forças, o que está acontecendo aqui que faz aparecer uma corrente induzida, e eu digo para vocês que a experiência, se vocês fizessem um circuito parado num campo magnético não estacionário, surge corrente. Isso se mede, se verifica. Uma lâmpada se acenderia aqui para uma variação temporal suficientemente intensa do campo, tá? Então, realmente surge os elétrons livres de condução, né? Nesse material condutor, eles passam a se movimentar de maneira organizada, tá?
Claro que no sentido oposto da corrente convencional horária, tá? Então, como é que eu vou explicar isso? Eu quero entender de maneira por força, né, o que está acontecendo que está fazendo os elétrons livres passarem a se circularem nesse circuito. E eu não posso botar a culpa agora na força magnética, tá? Porque a velocidade deles inicial sendo zero, força magnética nunca faz por si só trabalho e, portanto, força magnética por si só nunca consegue tirar uma partícula carregada originalmente em repouso do repouso, porque força magnética por si só nunca consegue alterar o módulo da velocidade de uma partícula carregada, né? Então, nessa situação aqui, em que o meu circuito preto, junto com os elétrons livres que o constituem, além dos prótons e outros elétrons presos, está originalmente em repouso, eu botar um campo magnético ali na jogada, por si só, variando no tempo, e olhar só para o campo magnético, eu não consigo entender como, por intermédio de forças, os elétrons livres poderiam passar a andar organizadamente e serem acelerados a partir do repouso, ser tirados do repouso. Isso é o bode dentro da sala. Está claro qual é esse bode? Eu vou depois tentar explicar, mas por enquanto está claro o paradoxo, está claro o problema, está clara a diferença entre esse caso e esse caso aqui o circuito deslizante, o circuito móvel. Está claro, pessoal? Professor, Diz. mas o que faz o elétron se mexer? Ele não é a força eletromotriz? A lei de Lenz, Não, a a lei de força Faraday já... eletromotriz, tecnicamente, ela não é uma força, para começo de conversa. A força eletromotriz, ela é uma coisa que, apesar do nome infeliz por razões históricas, Nossa, ela é o quê? Trabalho por unidade de carga. assim eu falei força Ela eletromotriz é que é o uma nome que coisa dá. medida em volts. Então, mas ela não dá movimento de carga? Mas a gente quer entender o que faz uma partícula sair do seu repouso é alguma força legítima, sem brincar com os nomes. Quais são as forças que a gente conhece? Gravitacional, força de uma mola, força de atrito, força magnética, força, qual é uma outra que a gente estudou em Física 3? Força elétrica. Força eletromotriz não é uma força, apesar do nome, não é isso? Ela é um trabalho por Sim. unidade de carga. Mas eu dar nome às coisas não quer dizer que eu estou explicando nada, né? Eu agora estou tentando explicar. Nessa situação aqui, e eu ainda posso deixar essa situação mais limpa ainda, tá? Se você quiser, eu vou radicalizar. Eu vou pegar um elétron sozinho no vazio. Não tem mais circuito nenhum, tá? Não tem mais circuito nenhum. O que eu te digo é: sujeita esse elétron que está originalmente em repouso no teu referencial de estudo da situação. Sujeita, age em cima dele com um campo magnético, variável no tempo, tá? Isso é um elétron, com velocidade zero. Eu te pergunto, qual é a força magnética sobre ele?
Sobre qualquer partícula, a força magnética é essa. Mas esse V nele, nesse instante, é 0. Então, a força magnética sobre ele, você tem que me dizer que é 0. Tá? Mesmo que ela não fosse 0, tá? Força magnética cá para nós. Nunca ela altera a velocidade em módulo de qualquer partícula, certo? Não é verdade, Pedro? Sim, sim. Mas eu te digo, ao invés de fazer essa experiência aqui, que tem um fio condutor, bababá, faz essa aqui que é mais limpa ainda, tá? Pega um elétron, se fosse capaz, né? Pega uma partícula, se você preferir, um sistema que possa ser tratado como partícula, bem pequenininho, pontual, e põe um campo magnético para atuar ali em cima dele. Sabe o quê? Variando no tempo, variando no tempo. Sabe o que acontece? Esse elétron sai do repouso. Isso é algo que se mede. E aí, o que eu quero é entender, porra, mas se ele saiu do repouso, pela segunda lei de Newton, tem que ter agido alguma força para acelerá-lo, né? E fazer ele andar. Eu fui tentar explicar com uma que atua sobre partículas carregadas, a magnética. Entrei pelo cano, porque ele estava inicialmente em repouso, então a força magnética é 0, então essa nunca vai acelerá-lo e, de qualquer maneira, força magnética por si só, a gente viu, né? Ela nunca realiza trabalho, e pelo teorema do trabalho e energia cinética, ela nunca conseguiria alterar o módulo da velocidade de uma partícula. Se ela está originalmente em repouso, ela tem que continuar sob a ação de qualquer força magnética pura. Se ela for a força resultante, ela por si só, jamais, pelo teorema do trabalho e energia cinética, conseguiria alterar o módulo da velocidade da partícula, portanto, botá-la em repouso. Tirá-la do repouso, perdão. É o que está aqui também. Nesse circuito preto, originalmente em repouso, com seus elétrons livres na média em repouso, um campo magnético que varie no tempo, eu não posso, através da força que ele faz, querer usar essa força magnética para entender como os elétrons laranjinhas vermelhos livres, soltos no material condutor, passem a andar. Não posso, porque força magnética não tira ninguém do repouso, não altera o módulo da velocidade de ninguém. Em particular, não tira ninguém do repouso. Partícula pontual do repouso. Então, esse é o abacaxi, esse é o bode dentro da sala. Concorda? Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para vocês. Vocês querem que eu já tire o bode da sala nesse restinho, 10 minutos, ou eu deixo... Eu vou deixar, eu não vou tirar, não. Eu vou deixar esse abacaxi para vocês pensarem como é que eu vou... A que força, que não pode ser a magnética, eu vou botar a culpa de os elétrons nessa situação de um circuito fixo em repouso, mais campo magnético variável no tempo, a que força legítima, real, que pode atuar sobre partículas carregadas, eu vou ter que atribuir a culpa, a causa de os elétrons livres passarem a circular. Eu não vou responder isso agora. Eu vou terminar a aula aqui, deixo para vocês pensarem, pensem, e eu retomo isso na aula passada. Retomar na aula passada é difícil, tá? Na próxima, e aí continue e a gente acaba o próximo capítulo
esse capítulo, beleza? Vou interromper a gravação oficialmente.